Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas e aqui ao meu lado Fernando Ribas. Grandes Zoucas, estamos começando o episódio número 10, não é isso aí? Pô, se fosse um seriado seria... Seria o finalzinho da temporada. Exatamente, agora que Daenerys Ou não, já né? some. Tem episódio que tem... Não, depende, tem seriado que Tem seriado que tem 18 13 episódios. depende. por Mas temporada. 10 é uma marca, né? É uma marca, né, cara? Eu sinceramente não acreditava que a gente fosse chegar no 10. Tu não acreditava que a gente fosse chegar no 3. É. Aí depois você não sabia que a gente acreditava que a gente fosse chegar no 5. Mas, cara, mas olha só, é difícil começar um projeto assim e seguir em frente, né, cara? Porque é um trampo, né? A gente tem vidas, né? A gente perde tempo pesquisando um monte de coisa Sim. e vendo um monte de documentário. Aí tem que se juntar, lendo. tem que estudar, tem que... Porque a gente grava aqui, daí depois tem que editar, tem que tirar a parte que a gente fica gaguejando. E eu tô impressionado que até agora não chegou nenhum processinho, né, do episódio passado. Não, ainda não. A gente falou mal de uma galera aí. Não, nosso amigo Bilal não mandou nada. A gente destilou um monte de veneno aqui no episódio passado contra artista famoso, pseudofólogo aí. O que mais? Você está ouvindo Hangar 18. Recadinho rápido aqui, todo episódio a gente tem alguns recados pra dar, né, que são importantes. Quem quiser ouvir a gente aí, ouve nas principais plataformas, que vocês já sabem quais são, não vou ficar repetindo aqui. Acho que nem vale a gente ficar citando, né? O cara já tá escutando. O cara já tá ouvindo, né? Exatamente. Segue a gente aí no Instagram, que é @hangar18podcast. Facebook Manda e-mail também. pra gente, Facebook, Twitter também. Twitter, se quiser... Aliás, tem muita gente no Instagram, mas tem pouca gente no Facebook. No Facebook tem umas 230, mais ou menos. E o No Instagram tem bastante. O Instagram eu diria que é a principal, né? Quase 4, sei lá. O Twitter eu entro lá de vez em quando. Hoje, por exemplo, tinha uma galera lá retweetando a gente lá. Olha só, Que foi legal, recomendando como podcast, né? que legal. E é legal que a gente tem recebido muita mensagem. Todo dia tem uma mensagem, né? No Instagram Legal. pra gente. Pô, Legal, eu achei no Spotify. Isso é o combustível que nos move. Achei o podcast de vocês pelo Spotify, tô fazendo maratona aqui. Maneiro. Pô, legal. Outro recado rápido, o pessoal do Ufologia Integral Brasil, que são os nossos parceiros aí. Nossos irmãozinhos terráqueos. Isso, eles estão com a gente aí, estão Semente divulgando das nosso trabalho estrelas. também. Eles estão focando no canal deles do YouTube, né? Isso. Estão com conteúdo bem legal lá. Várias tão fazendo entrevistas. Várias entrevistas. Se você curte ufologia, vai lá, acessa o canal deles, ativa E o eles têm sininho lá pra uma notificação. mensagem dessa semana? Não, mas eu conversei com a Amanda hoje e ela falou o seguinte, ó. Os principais nomes estão lá, da ufologia brasileira, né? Que é o nosso integrante número 3 aqui, que é o Carlos Alberto Machado. Sim. A entrevista dele é bem legal. O Jackson também, porque a gente vem falando também, Portal Fenômeno. Tem outros nomes aqui, ó. Luiz Gonzaga Scortetti, Vitório Perê. Pô, Vitório Perê, que é um Rui papa Marques, Jackson Camargo, Júlio Navarro e Rafael Cury. Só nome grande. Só nome grande. Se você curte ufologia, não perde tempo, vai lá assistir essas entrevistas que são bem legais. Assina o canal deles e tudo, e pode seguir eles pelo Instagram também, que é Ufologia Integral Brasil. E obrigado por eles também eles compartilharem nossas postagens também, estão divulgando legal. Então é recíproco o amor. E são pessoas bem legais e são bem abertas assim, a receber as pessoas e tal. E ouvir o que elas têm pra dizer. A gente participa do grupo deles pelo WhatsApp também, né? Que tem muito conteúdo todo dia e é bem organizado, inclusive. Enfim, um abraço aí pra galera do Ufologia Integral Brasil. E é isso. Você está ouvindo Hangar 18. Então, Zoucas, essa semana aconteceu um negócio legal, né? Foi essa semana ou foi semana passada? Semana passada. Semana passada, mas é irrelevante porque quando isso for pro ar já vai ter 3 semanas. Então É isso, faz diferença. A gente recebeu uma mensagem legal do Maverick. Isso, do Omega Cash, ele faz o Ripe do Ômega. Isso. Tem que falar com R de Ripe do Ômega. Então ele tem Fernando Rivas. Exato, ele tem o Omega Cast, que é um podcast de humor, não é isso? Exatamente. O Cláudio Dragão Dourado, que é o fundador. Isso, Live Cat, uma galera que faz lá, e ele tem esse programa que é no molde dos anos 90. Isso, que eu acho que é um podcast, né? Um podcast não é uma rádio na web? Exatamente. Ele faz um podcast que é parecido com uma rádio dos anos 80. Ele faz com vibe de rádio dos anos 80. Toca música. E 90 também, né? Tem bastante rock dos anos 90 e é 2000 também. Ele toca música. O programa dele é um programa de música, né? Sim. É por isso que parece que é um programa de rádio. E ele trabalhava em rádio. Ele é radialista. Né? Ele tem voz de radialista, inclusive. Exatamente. Tem o...
o sotaque. Pois é, e o Cláudio, eu já vi... O nome dele não me é estranho, cara. Porque eu tinha um blog lá em 2009, que era um blog nerd também, e eu acho que eu conhecia... Eu não conhecia ele, mas eu lembro de ter visto alguma coisa sobre ele naquela época em Twitter e tal. Eu acho que eu já li um e-mail, porque eu ouvia muito no Nerdcast. Teve uma leitura de e-mail, que eu acho que teve um e-mail dele que foi lido também. Enfim, posso estar enganado, mas... É isso aí, um abraço pros dois. Tem mais gente lá, mas eu não sei o nome da galera. Live Cat, eu só lembro desses três. Pois é. Maverick, Dragão Dourado e Live Cat. Mas enfim, um alô pra todo mundo aí do Omega Cast. Ele mandou, né? O Maverick mandou esse relato. Vamos escutar então, depois a gente fala sobre ele. Pois é, o Maverick aproveitou que fez o contato com a gente e mandou um relato, né, Zoucas? Isso aí. Vamos ouvir aí. Bota aí. Bom dia, comandantes e cientistas do Hangar 18. Lembrem-se de não desmontar todo esse disco voador, porque vocês lembram do final do filme, ou não. Bem, queridos, sou o Maverick. Fui abduzido lá pelo Omega Cast e agora abduzido com o coração pelo Hangar 18. Sim, fiz a maratona de vocês que estão começando agora e como gostam muito do assunto, e vocês vão entender já por quê, eu realmente fiquei muito satisfeito com o trabalho de vocês. Bem, estou aqui para deixar um relatozinho meu. O que acontece? Entre 92 e 97, eu não lembro o ano certo, porque eu estou começando a ter Alzheimer, mas eu sei que foi mais ou menos nesse período, porque eu ainda fazia parte das fileiras da Força Aérea Brasileira. Eu sou nascido e criado na Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu estava na minha rua, junto com os amigos, e como nós morávamos ali na Tijuca, era num beco. Não vou dar muitos detalhes, porque os amigos podem não gostar de participar de um relato desse, certo? Então nem os nomes vão ser os nomes certos. Bem, estávamos lá, batendo papo, numa bela noite, e de repente as luzes vieram se apagando na Avenida Maracanã. Mas o engraçado é que elas vieram se apagando, tipo, poste por poste, tipo filme de terror, né? Quando passou por nós, um dos nossos amigos, ele nessa época estava trabalhando, eu acho, como motorista particular, e ele estava com um Opala 4 portas, o qual estava com o som ligado, né? Quando passou pela gente o apagão, o rádio do carro também desligou. Aí ele parou todo mundo, ficou todo mundo olhando um pro outro, né, assustados. Aí ele foi até o carro, tentou virar o carro, não conseguiu. Cara, que coincidência, né? A bateria acabou junto com o blackout. Aí um outro amigo nosso, que tinha um Passat, acho que era até um Passat TS, se eu não me engano, não, era um Pointer, né? Falou, não tem problema, eu ligo meu som, enquanto depois a gente dá uma chupeta no carro. Ele foi tentar ligar o som não ligou. Ele tentou virar o carro não ligou. E nesse momento nós começamos a ficar mais preocupados ainda, porque eu notei que um dos nossos amigos tinha mania de usar relógio digital, o relógio dele tinha apagado, né? Eu, como sempre usei relógio bolso, o meu relógio tinha parado. E a gente começou a ficar meio bolado. Víamos algumas luzes no céu, nada assim muito alarmante, mas víamos algumas coisas no céu e ficamos quietos, como teríamos que fazer, porque estava todo mundo, lógico, se borrando de medo. E de repente, acho que 1 hora depois, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, não lembro direito, as luzes vieram se acendendo da mesma forma que vieram se apagando. Quando passou pela gente, os 2 carros ligaram o som, sabe? E normalmente eles foram tentar, os carros ligaram. Bem, depois disso, não vimos mais luzes. No dia seguinte houve uma comoção geral dentro do bairro, todo mundo falando que tinham visto luzes, facas e tal, né? Depois no Jornal Nacional, em vários lugares do Rio de Janeiro haviam se visto. E lógico, depois do acontecido, todos nós, como éramos belos espécimes da raça humana e do sexo masculino,
ficamos unidos, juntos e não saímos do lugar. Na verdade, nós praticamente amanhecemos ali sem um querer, porque todos moravam separadamente, né? Então o medo era de ir sozinho para casa. Bem, esse foi um dos avistamentos que eu tive, uma das situações bem esquisitas que eu passei na minha vida com isso. Muito obrigado pela atenção. Vou deixar aqui um ômega abraço a todos vocês. E quem estiver ouvindo, continue ouvindo os meninos, que eles estão fazendo um trabalho excelente. Estou gostando muito. Um abraço. E aí, o que você achou do relato dele? Pô, cara, eu já ouvi alguns casos disso, sabia? O pessoal de fala veículo que parando. O pessoal fala que só tem disco voador, luzes no meio do interior. Aí, a Tijuca, no meio do Rio de Janeiro. A Tijuca é coberta por mato também, né? Mato do lado. A Tijuca lado. meio que quer se separar do Rio de Janeiro, né? Virar Sim, é uma cidade dentro de uma cidade. Todo tijucano que a gente conhece meu irmão ama Tijuca, né? Um abraço pro Guilherme. Um abraço pro Guilherme aí, que, segundo ele, o melhor sushi do Rio de Janeiro vem da Tijuca. É isso aí. Mas enfim, se eu tivesse com eles lá, eu teria ficado assustado também, cara. Pois é, mas é a rua que ele falou, que é a Avenida Maracanã, eu conheço lá porque eu morava lá perto. Então é uma avenida muito movimentada, assim, né? Sim, mas ele comentou que ele deve ter. Porque tem lá no final da rua, ela começa a ficar menos movimentada. Pode ser lá pro final. Mas outras pessoas devem ter visto, né? Porque se ela pegou a rua toda. Uma rua tinha um Opala, isso aí denuncia idade. Porra, isso deve ter sido, sei lá... anos 90, 80. 80, 90, imagino eu. Sei lá. Agora, o que é estranho é essa questão das luzes virem de... Porque, assim, poderia ser um apagão. Mas o que faz ficar estranho é o veículo... Não só o veículo, e o relógio do amigo dele que era digital. Deve ser aqueles Cássio de calculadora. Imaginei isso também. Imaginei esse Ou aquele relógio do aí. Silvio Santos que diz a hora, sabe? Pois é. E isso é que é bizarro, né? Porque os outros acho que não tinha celular na época. Pois né? mas ele falou depois que ele viu um noticiário de jornal falando sobre o apagão na Tijuca. Ele comentou que viu uma comoção geral, né, das pessoas que parece que viram um apagão. E outras pessoas viram luzes também, né? E teve gente que avistou luzes estranhas no céu, né? Eu realmente não... Eu não lembro... Eu não lembro se isso foi uma coisa muito grande. Pois assim. Depois eu vou pesquisar sobre isso. Sobre esse apagão. Porque o único apagão que marcou pra mim foi aquele apagão que foi o Brasil inteiro. Lembra disso? Pois foi em 2011, se não me engano. 2011, bobear foi em 2011. Eu não lembro. Foi em 2011. Mas... 2010 ou 2011? Mas isso aí foi por causa da represa, que não tinha energia. Sim, foi outra coisa, não teve nada ufológico, não. Agora, estranho, cara. Mas enfim. Mas, ô Maverick, manda pra gente se você tiver alguma matéria dessa época aí. Manda pra gente dar uma olhada, que eu acho que é legal. Até pra nossa curiosidade também. Isso podia ser realmente visto como um caso, né? Porque se ele tem toda essa descrição de não tá funcionando o carro, não tá funcionando o relógio. As luzes da rua estão apagando. Isso é uma coisa a se pesquisar. Não, e era uma época que provavelmente não tinha internet. Se foi início da década de 90. Ele não fala quando foi, né? Ele não fala quando foi, mas a gente tá... imaginando que seja, tá chutando aqui pelas coisas que ele descreveu, né? Sim. Do relato. Mas pode ser que tenha sido o final da década de 80, início da década de 90. Pode ser. Eu acho. Tô chutando aqui. Não que uma pessoa não possa ter uma Opala hoje em dia. Não, tem gente que gosta nem o relógio da Cássio. O relógio direto. Eu conheço gente que tem relógio da Cássio hoje. Pois é. Esse de calculadora. Tem gente que é... retrô. Old school, né? De repente os amigos dele são old school, né? Vai ver. Então tá, ô Maverick, obrigado aí pelo relato e um grande abraço pra todo mundo aí. Só uma coisa rápida aqui. Obrigado por ter chamado a gente de cientista. Cientista, nossa. Caramba. Me senti, importante. E outra coisa, cara, fala pra gente dessa referência que você botou no início do áudio, porque a gente não pegou. Eu vou chutar aqui que sei lá... O Independence Day. Pode ser. Foi o que veio... Desmontar o esquador. Ou será que foi o Bob Lazar? Mas ele fala de filme. Pois cara, eu não sei. Manda pra gente qual foi essa referência. É um mistério. Pode ser que a gente passe vergonha aí, mas, cara... Como assim você não sabe esse filme? Todo mundo conhece isso. Cara... Daí vai perder o título de cientista. Putz, cara, por que eu fico... Enfim, valeu, Maverick. Valeu, cara. Abraço. Você está ouvindo Hangar 18.
E nosso assunto principal de hoje vai ser o quê? O maior incidente ufológico britânico, né? O Roswell da Inglaterra, praticamente. Isso. Que é o caso da floresta de Rendlesham. Isso. Rendlesham Forest. Rendlesham Incident, né? Que o pessoal chama. Isso aí. Que aconteceu que na madrugada de dia 26 de dezembro de 1980. Isso. Acabaram de acabar o Natal. O pessoal ainda tava com a pança cheia de peru e bacalhau. Peru e eggnog. Eggnog. Será que eles tomam eggnog na Inglaterra? Deve tomar, né? Deve tomar. E aconteceu numa época também bem sombria da nossa história, né? Então, Zoucas, antes da gente entrar no caso em si, no Roswell britânico, eu acho que é importante a gente mostrar um pouco desse cenário que estava acontecendo na Inglaterra na época. Existiam 2 bases militares ali, que era mais ou menos a 2 horas de Londres, de carro. Uhum. Elas ficavam bem perto uma das outras, né? A Woodbridge Isso. E a Bentwaters. Isso, que ficava no condado de Suffolk, que era uma cidadezinha que tem lá. E as duas eram bases aéreas da Força Real. Da Força Aérea Real. Que é a RAF. Em inglês é RAF, que significa Royal Air Force. Isso. Não é isso? Uhum. Então, essas 2 bases militares, elas foram usadas na Segunda Guerra Mundial pela Inglaterra porque eles estavam atacando a Alemanha, que ficava do outro lado do Mar Nórdico. Isso. Então os aviões iam pra lá, sobrevoavam, passavam por cima da Holanda e atacavam a Alemanha. E aí quando eles voltavam, eles estavam avariados, tomaram um tiro e tal. E aí pousavam nessas 2 bases. Eles usavam essas bases para ajudar essas naves com dificuldade de pouso a voltar em segurança para a Inglaterra. Sim. E aí, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos passou a usar essa base. Sim, sim. E era no auge da Guerra Fria, né? Era no auge da Guerra Fria. Foi tipo... e essa base, a gente sabe hoje em dia que na época, lógico que eles não falavam, mas escondiam ali embaixo... Ogiva nuclear? Não sei se é ogiva nuclear, mas eles falam que era material nuclear pra arma, material bélico, coisa assim. Pode ser não ogiva, mas pode ser... pois é. Não sei, mísseis nucleares? Pois é. Míssil e ogiva não é a mesma coisa? Não sei. Agora fico na dúvida. Acho que é diferente. Acho que o míssil é o que leva a ogiva, né? Ih, rapaz, eu não sei. A ogiva eles chamam de warhead, que é só aquela ponta, ponta. que é onde vai a bomba, né? Uhum. E o míssil eu acho que é o que carrega. Bom, se tiver algum militar escutando a gente aí, dá uma se alguém souber e quiser corrigir a gente aí, fica à vontade. E aí nessa época, no auge da Guerra Fria, aconteceu esse caso, né? Da manhã de 26 de dezembro. Isso, vale lembrar que a Guerra Fria ela foi de 47 a 91. Sim. Esse caso que a gente vai contar hoje aconteceu em 1980. Ou seja, foi bem no meio da Guerra Fria ali, da tensão nuclear, enfim, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sim. Né? E é engraçado porque casos ufológicos sempre tendem a aparecer perto de bases do exército. E principalmente coisas do exército que têm alguma relação nuclear. Sim. É uma coisa assim que não só lá na Inglaterra, eu acho que em Bruxelas também já aconteceu, em outros lugares também. Pois é, aí olha só, quem quiser pesquisar sobre essa base, ela hoje se chama Mod Woodbridge. M-O-D Woodbridge. Bota no Google aí, você consegue ver até no Google Maps, onde foi. Inclusive, eu até olhei hoje, no Google Maps tem marcado lá com um pin o lugar onde apareceu a nave lá. O caso. Que é o spoiler. Que a gente vai contar agora. Não, assim, vamos falar então do que aconteceu, né? Nessa madrugada, o John Burroughs, né? Como é que se fala o nome dele? John Burroughs. John Burroughs. E Gene Peniston. Então, nessa madrugada, 2 soldados viram algumas luzes em cima de uma floresta que tinha ali, que era a floresta de Rendlesham. Que essa floresta era colada com a base, né? Era do lado da base. Não, ela dava pra ir a pé. Isso. Né? Eu acho, inclusive, pra outra base, que era a base de Woodbridge... Tinha que passar por essa floresta. Tinha que passar, você poderia passar, você poderia cortar uma linha reta através dessa floresta. Mas essa floresta não era base militar, era a parte aberta, pública, qualquer um pode ir lá, até hoje pode ir lá. Não tinha nada, não era tipo área 51, né? Não era toda a redondeza, tinha não. Coisa secreta lá e ninguém podia ver. Uma base militar, era declaradamente uma base militar. Sim, mas a floresta era aberta a qualquer um. Sim. Pode entrar. Porque é um parque nacional, né? Basicamente. É como se fosse uma floresta assim, era uma pública, como tem tipo a Floresta da Tijuca, por exemplo. Qualquer um pode estar entrando lá. Exato. Você está ouvindo? E aí esses caras chegaram falando o seguinte, que eles estão vendo uma luz no meio da floresta, luzes no céu e tudo mais. E aí o Gene Pennington, né, que parecia ser então carregado da parte de segurança, né?
Existe essa dúvida, né? Se ele realmente era ou não. Pois é. A gente viu alguns lugares falando que ele era chefe de segurança, outros lugares a gente viu que não era chefe de segurança. Pois é, a gente tá uma semana pesquisando esse caso. E cara, a gente viu alguns documentários e cada um fala uma coisa, o que é bizarro, né? Teve um que a gente viu, que eu não vou nem citar de onde mas falaram que o Nick Pope era ministro de segurança. O Nick Pope não é ministro de nada. Ele é um jornalista que trabalhou para o Ministério de Segurança da Inglaterra. Nick Pope, ministro da Defesa. Não, você falou ministro de Segurança, não é ministro da Segurança, é ministro da Defesa. Dá no mesmo. Tudo bem. Tudo bem. Mas enfim, então assim, é um pouco difícil a gente saber o que realmente aconteceu, porque a gente pesquisou em várias fontes e cada uma tem uma coisa ou outra diferente. Que diverge, assim, é meio... Mas a história no total, ela faz sentido, né? Sim. E aí o Jim Penton falou assim, como assim luzes, né? Porque... Lembra, né? Poderia ser um avião russo, poderia ser um inimigo, né? E tava todo mundo ali super alerta a algum possível inimigo. E eles treinavam pra bater realmente qualquer nave inimiga. Eles estavam treinados... E até aeronave aliada também, que possivelmente poderia estar voltando. Uma das possibilidades era uma aeronave civil, um avião normal com passageiro ter caído também, né? Sim. Então eles foram lá averiguar, estudar o que poderia ser. Sim. Quando eles chegaram perto da floresta, o Jim Penniston, junto com o John Burroughs e o Edward Cabasang, eles chegaram lá e eles se dividiram, né? Ele falou assim, Edward, você fica aqui perto do Jeep. Isso. E mantendo um contato com a gente por rádio, porque se você vê alguma coisa, você avisa pra gente. Eu e o John vamos lá dentro da floresta pra ver. Isso. Eles viram uma luz branca muito forte vindo da floresta. Uhum. E aí eles acharam que... Porque assim, o chamado foi, achei que... Realmente parece que caiu alguma coisa lá. Caiu uma aeronave ali. Sim. Vão lá averiguar e tipo, tentar descobrir o que é, se tem vítimas, se não tem. Então os caras foram com esse mindset, né? De ver um acidente e resgatar alguém, sei lá. A missão era de resgate. Isso. Mas conforme eles foram chegando mais perto... Sim. E esses dois caras que a gente tá falando aqui, que é o John e o Jim, eles são os dois personagens principais dessa história. Pelo menos pra mim foi o que eu entendi, assim. Esses caras... O Jim, o nome dele é Jim Penniston, ele foi da Força Aérea Americana, ele hoje está aposentado, né? Ele entrou em 1973, ele serviu por 20 anos, ele ficou ativo na Força Aérea Americana. Ele é uma das coisas que falam sobre ele, que ele era um especialista em aeronave. Isso, então, ele era um cara nerd de aviação. Ele fala que se escutasse um avião passando por cima da base, ele conseguiria dizer qual o modelo da nave, só pelo barulho do motor. Sim, o cara era... E o John, ele também serviu durante... Na verdade, ele serviu mais tempo. Ele hoje está aposentado da Força Aérea Americana. Ele serviu durante 27 anos. Sim. Ele ficou Lembrando que eles eram americanos, eles estavam lá, né, porque a base era realmente porque o Inglaterra e os Estados Unidos são aliados. Então, eles estavam lá trabalhando lá, mas não são ingleses. Durante a Guerra Fria, eles estavam trabalhando juntos. Exatamente. A Força Aérea Americana estava usando essa base, por isso que tinha americano lá e esses caras foram transferidos para lá. E enfim, eles foram entrando dentro da floresta, né? Já 3 horas da manhã, isso. E eles viram essa luz pulsante no meio da floresta, não é isso? E aí essa luz, quando eles foram chegando mais perto, a missão que era de resgate começou a poder ser de abate, de destruição, porque poderia ser realmente um inimigo. Pois é. Né? Eles não sabiam o que era, então esse mindset de resgate foi embora rápido e virou algo desconhecido. Pô, não sei o que é isso. Pois é. Porque eles começaram a ter essa sensação, porque chegaram perto, eles não... E outra coisa... O Jim, ele descreve que quando ele chegou perto, ele começou a ouvir um barulho muito estranho e ele viu animais fugindo do local. Sim, perto dali tinha uma fazenda. Isso. E essa fazenda tinha cavalos, vacas, mas ele conseguia ver de longe o barulho dos cavalos e as vacas, tipo, já nervosos, né? Sim. Então... E tipo, como é uma floresta, provavelmente tinha esquilo, animal silvestre. Sim. Inclusive, eles citam um tipo de veado que tem nessa floresta, que o grito do veado é assustador. Eu vi no YouTube. Parece uma pessoa gritando, cara. É um negócio bizarro. Ele falou que ele escutou vários sons de animais nesse dia, nessa hora. Parecia que eles estavam realmente muito agitados. Pois é, aí eles começaram a ficar com muito medo. E foram chegando perto, né? Porque também é aquele negócio. Aquela medo tensão, né? Tensão e ao mesmo tempo de curiosidade de saber o que é. E aí eles foram até o local e de repente eles
veio um clarão na cara deles, eles ficaram meio cegos, meio atordoados. E eles acordaram, eles estavam caídos no chão, pelo menos isso foi o que mostrou no documentário que eu vi. Um dos documentários, né? Um dos documentários que a gente viu. Eles estavam caídos no chão e o Jim levantou e ele viu uma nave pousada. Sim. Numa clareira e foi chegando perto. Só que nesse momento ele percebeu que o amigo dele, o John, não estava mais perto. E ele achou estranho na hora, mas ele achou, sei lá, o cara às vezes tá do outro lado, tá atrás de uma árvore. Pois é. Né? E aí ele descreveu essa nave com uma forma triangular e que tinha mais ou menos 3 metros de comprimento por 2 de altura. Era pequena, né? Sim. E tem 3 pés, né? 3 de pouso que entraram realmente no chão. Pois é, aquela que o Bob Lazar descreveu que ele viu na área 51 tinha 15 metros. Era bem maior que essa. Era bem maior. Pois é. E essa nave emitindo, parecia que ele diz que parecia um campo eletromagnético, né? Porque os pelos do braço dele, da nuca, ficaram arrepiados. Então ele parecia que estava dentro de um campo magnético. Um campo magnético, ele estava. Isso. E ele foi chegando perto da aeronave. Ele foi chegando perto e ele começou a ver uns símbolos desenhados. Ele descreve a aeronave como um objeto de vidro preto. Sim. E dentro desse vidro, ele via umas luzes laranjas e azuis se mexendo. Ele fala, eu vi uma coisa interessante sobre isso também, que ele fala que dentro parecia que tinha fumaça. Que era uma fumaça densa dentro e se mexia, era uma coisa meio orgânica. Isso me lembrou, sabe o quê? Aquele filme O Dia em que a Terra Parou. Aqueles orbes que chegaram na Terra, que você via uma névoa por dentro. A coisa meio se mexendo por dentro. Né? Bizarro, né? Bizarro. E aí ele foi chegando perto e ele conseguiu ver que tinham símbolos desenhados na lateral, né? Na lateral. E aí quando ele viu isso, ele achou que fosse coisa do governo americano. Ele estava esperando ver a logo da NASA lá, estampado, assim, né? Ou alguma coisa da USAF. Porque poderia ser um símbolo, um logotipo. Pois né? Ele achou que fosse alguma coisa do exército americano que mandou para reforço. E esses símbolos não eram pequenos, não. Ele falou que tinha alguns símbolos de 1 metro, uma coisa assim, grande. Sim, eram grandes. E teve um que ele falou que era um círculo, ele falou até que parecia coisa egípcia, né? Ele falou que parecia uns hierógrafos egípcios, né? Exato. E aí teve um que ele botou a mão e esse símbolo na hora acendeu e virou um clarão e o objeto começou a subir. E ele falou o seguinte, cara, ele não sentia deslocamento de ar. Barulho nenhum. E barulho nenhum. E ele ficou, assim... E uma coisa que assustou ele também foi que a nave, quando subiu, quando ela foi embora, ela ultrapassou a velocidade do som sem emitir som nenhum. Isso. Que é uma coisa que ele falou assim, nunca vi uma nave ultrapassar a barreira, quebrar a barreira do som sem emitir som. Isso bate completamente com o relato do Bob Lazar. Do Bob Lazar, falando sobre o campo gravitacional e tudo mais. E outra coisa que ele citou, o Jim, ele reparou que o objeto não tinha aerodinâmica de avião convencional, dos veículos que a gente conhece na Terra, né? Sim. Que o governo americano tinha e tal nessa época. Não tinha uma aerodinâmica, não tinha aerofólios ou qualquer coisa. Ele comparou com aquele avião stealth na época, por causa do formato. Formato triangular, né? Que era um formato triangular. Projeto Aurora e tudo mais. Pois é, mas esse avião também, ele não decola de forma vertical, né? Não poderia ser. Você está ouvindo? Mas foi nesse momento que o negócio foi embora, que ele percebeu que o amigo dele estava de volta ali. Né? Só que tem o seguinte, ele falou que a nave, antes de sumir, de ir embora na velocidade do som, ela ficou pairando por cima das árvores durante um tempo. E o amigo dele, o John, ele pôde ver. Ele viu também a nave pairando. E aí ele meio que voltou pra onde o amigo dele apareceu lá. Sim. E ele pegou um caderninho que ele tinha e começou a desenhar os símbolos e a nave. E esses desenhos existem até hoje. Existem, se você procurar na internet aí, você consegue ver. Só que é um detalhe muito estranho, né? Porque ele percebeu, ele deu foto do amigo dele, mas ele na hora não achou de estranho. Mas parece que realmente o amigo dele desapareceu por algum tempo, né? E voltou. E aí ele... Então, e aí o John chegou perto do Jim e falou, o que é isso aí? Que ele, na hora ele tava desenhando. Ele, então, isso aqui foi o objeto que eu vi aqui na frente. Aí o John falou assim, mas não foi isso que eu vi, não. Viu virou outra as coisa. Costas. Aí o cara, mas como assim? Como assim? Você não viu o que eu vi? Ele, não foi isso que eu vi, não. E aí... O que ele viu? Foi uma luz intensa? Né? A visão dele foi a seguinte, ele acordou, ele não viu o Jim, e ele viu uma bola de luz exatamente no meio dessa clareira onde estava o objeto lá.
Ele descreveu com uma luz meio como se fosse fogo, meio alaranjada e tal. E ele só lembra disso. Ele não tinha mais lembrança nenhuma da hora ali. E aí acontece, nessa situação que ele tocou na nave, ele tomou uma espécie de um choque. E uma mensagem foi enviada pra cabeça dele, né? Que é uma sequência de zeros e uns. Que é código 001, binário, né? 01, 00, é um código binário, né? E ele diz que aquilo ali marcou muito o pensamento dele, que ele viu como se fosse uma foto. Ele poderia escrever, a qualquer momento ele pegar um papel, e foi o que ele fez. Ele pegou na hora e começou a escrever 001, 1001. Mas isso foi na hora que que ele tocou no negócio. Essa mensagem veio mas o momento que ele pegou pra escrever não foi ele não. Foi depois. Ele poderia escrever a qualquer momento, mas ele escreveu depois e isso ficou guardado por muito tempo. Essa mensagem a gente vai falar no final o que significa. Pra gente, conclusão. E aí ele até descreveu como é que era a sensação do toque. Ele falou que o objeto era muito áspero, parecia uma lixa. A superfície onde tinha os símbolos era igual uma lixa. Caramba. Que ele falou, o que é bizarro, porque ele descreveu... Parece uma coisa lisa, né? É. Bem estranho. Bem estranho mesmo. E aí eles voltaram então pra base, não foi? Isso. Eles voltaram pra relatar pros superiores, porque até então era um chamado de uma aeronave que tinha caído no meio da floresta. Sim. E aí não foi isso que eles viram, né? Eles acharam, teve um gap de tempo aí, porque assim, na cabeça deles, eles estavam fora da base há 40 minutos. Quando eles chegaram na base que eles viram que hora que era, tinha passado mais de 2 horas e meia. Caramba. Bizarro, né? Bizarro. E aí o que aconteceu, cara? No dia seguinte, eles pensaram, bom, alguma coisa aconteceu com a gente. O Jim fala que ele não conseguiu dormir essa noite. Ele mexeu com ele... Quem conseguiria, né? Ele que mexeu com ele ficou com aquele pensamento de tem que voltar lá porque eu tenho que provar do que eu vi. Só falar o que eu vi não adianta nada. Pois é. E eles resolveram voltar lá nesse local no dia seguinte pra ver se tinha alguma prova física sobre esse acontecido e tal. E aí o que eles viram lá? E quando ele chegou lá, ele percebeu que na Terra realmente estava marcado aonde o trem de pouso desse objeto ficou, né? Uma sapata do objeto, né? E eram 3 marcas perfeitas, assim, numa forma triangular. E ele ele levou gesso e fez o molde. Né? Por exemplo, a posição, o que você está querendo dizer é o seguinte, a posição das marcas... Eram perfeitas. Se você traçasse uma reta entre uma e outra, formaria um triângulo. Um triângulo perfeito. Né? E ele pegou o gesso, realmente fez o molde lá da sapata do disco, né? Que não é bem um disco, é um triângulo. Um triângulo voador. E além disso, ele também viu que as árvores em volta estavam... pelo menos uma delas estava bem machucada, bem danificada. E também a copa da árvore, que eram pinheiros, né? Vários galhos quebrados, né? Mostrando realmente que alguma coisa passou por ali e quebrou os galhos, né? E aí ele voltou pra base dele. Isso. Pra prestar esse depoimento agora com provas, né? Porque até então era só o relato, a experiência dele visual e do Jim, aliás, do Jim e do John. E aí agora eles tinham alguma prova física, né? Pra provar o que eles estavam alegando ali. E aí, cara, o que aconteceu? O Jim... ele começou a ter essas alucinações com esse código binário que você citou. Ele pegou um caderninho e anotou, ele não estava conseguindo dormir. Porque ele tinha esses flashes na cabeça, com esse código binário e tal, e de luzes, que ele não sabia o que era exatamente. E ele pegou um caderno e anotou, e aí ele guardou esse caderno, não mostrou pra ninguém. E o que aconteceu foi que um dia depois, né? Aliás, dia 28, né? Isso. 2 dias depois... Isso. Tava tendo uma festa lá dos oficiais, estavam os generais e tudo mais. E aí veio um soldado correndo na festa pra avisar pro chefe, né, da base. Da base, que era o Charles Halt. Na verdade, o Coronel Halt, ele era o número 2 da base. Ele era o segundo do comando. Tinha um senhor acima dele. Tinha um cara acima dele. Ele tava nessa festa, veio o soldado e falou, olha só, as luzes voltaram. Aí o Charles já tava sabendo disso tudo e falou, tá de sacanagem, estão de piada comigo. Né? Porque ele não tava, realmente, ninguém tava levando a sério, né? E aí eu falei assim, eu vou lá verificar esse negócio aí. Junta aí uma galera, pegou umas 30 pessoas,
vamos fazer um grupo, vamos lá no meio dessa floresta verificar esse negócio aí. Pois é. Só que dessa vez eu vou documentar da melhor maneira possível. Ele levou um gravador, que era um negócio que ele sempre carregava com ele. Fulano, você que é o especialista em o contador Geiger, você vai anotar o contador Geiger é aquele equipamento para medir radiação, né? Isso. Vai fazer anotações, vai medir. Fulano faz isso. Ele realmente fez uma missãozinha pra entrar na floresta lá. Isso. Pra ver esse negócio dessa luz mesmo. Que e quem foi nessa situação também com ele foi o John. Ah, sim, o John também tava. Ele tava também. E aí ele chegou, ele juntou essa galera, começou a entrar na floresta. Só que nessa situação, a polícia também já tinha sido chamada. Lembra que eu falei que a floresta era aberta? Então a polícia lá da cidade foi também investigar. De alguma forma, essa situação se espalhou lá, né? Sim. Ele falou que na estradinha onde ligava, que tinha a estrada que ligava a floresta, perto de onde essas luzes estavam sendo avistadas, tinha uma fileira de carros estacionados. Virou um evento, assim, né? Sim. Ficou tipo. Não, e assim, pelo que todas eu vi, as autoridades estavam lá. Exato. Não, e pelo que eu vi, até hoje, quando eu olhei pelo Google Maps, essa área lá é meio área rural, cara. Essa cidadezinha. É, bem. Suffolk. É um condado rural. Sim. Não Fica é relativamente perto de Oxford, que é uma cidade um pouco maior. Não, e tem muita fazenda, tem muita. Então, assim, deve ser aquela cidade que tem aquele xerife clássico de filme. Imagina. O xerife acha que é o dono da cidade, sacou? Eu vou lá averiguar isso. Né? E aí, eles entraram realmente na floresta e o Charles Hotz, ele tem a gravação dele, inclusive no YouTube, tem toda ela falando, legendado, inclusive, contando passo a passo dentro da floresta. Sim. Bota no YouTube, Halt Tape. Halt Tape. H-A-L-T. Bota tape. Legendado, então fita. Não, inclusive o YouTube tem legenda automática. Se você quiser ver lá algum conteúdo que é em inglês, você não fala inglês, não tem problema. Bota a legenda automática do YouTube que funciona. E às vezes aparecem umas cagadas lá, mas. Você está ouvindo? E aí acontece que ele foi andando na floresta e foi verificando e realmente ele percebendo que tinha algumas alterações, né, de radiação, né? E em certo momento ele começa a ver uma luz, né? E falou, olha aquela luz lá, o que é aquilo, né? É uma luz que a cada mais ou menos 5 segundos ela brilhava de novo. Na verdade, né? Não, então, foram várias situações diferentes nesse momento. Sim. Quando ele chegou perto de onde ficou o objeto, onde pousou, ele percebeu que no meio, né, tinha bastante radiação. Na árvore em volta, mais danificada, nas árvores em volta, também tinham algumas medições diferentes, anormais de radiação, né? E ele tava lá, ele começou a ver essa luz, a luz foi chegando mais perto, foi se aproximando, e tem momento que eles viram realmente uma bola, descreve como se fosse uma bola de fogo passeando entre as árvores. E ele falou foi o que o John viu. Foi o que o John viu. No dia 26. Foi o primeiro dia desses eventos. Exatamente. Né? E foi o que o John viu nesse dia, mas dessa vez estava sendo relatada pelo Charles Hotz, que era o chefe ali da... Sim. Então, o que aconteceu foi o seguinte também. Uma das luzes desceu, que foi essa bola. E o John tava lá. Junto com esse grupo. Pra investigar. E o John pediu permissão pra chegar perto, pra ir lá ver o que era. E foi um outro soldado com ele. E aí, cara, o John desapareceu. De novo? Sim, porque o soldado ficou. O segundo, que eu não me lembro o nome dele. E o John foi andando em direção à luz e sumiu. Eu não sei se ele sumiu fisicamente. Ele deve ter chegado perto e o outro soldado provavelmente não... Ficou com medo. Ou ficou com medo e não conseguia ver o John mais porque ele estava muito perto da luz. E aí, cara, o John não lembra de nada. De novo. E todos eles dessa missão sofreram um estresse pós-traumático. Sim. Inclusive o Charles Hotz tem uma entrevista com ele que ele fala que se fosse hoje em dia, ele não iria. Ele não faria isso. Ele pelo menos mandaria um subordinado dele. Assim, não, eu não iria. Eu mandaria um subordinado ir no meu lugar. Porque eu realmente, esse evento mudou todo mundo e traumatizou todo mundo. Eles fazer anos de terapia, né, pra tentar... Sim. Inclusive, algumas dessas pessoas, desses nomes que a gente tem citado, chegaram a processar a Força Aérea pra realmente, tipo, mostrar que eles passaram uma situação que foi muito traumatizante, né? Sim. Não, então, e outra coisa. Que era uma coisa, se eles estavam ali a trabalho, se ele mexeu com a cabeça deles, então não processo só cabeça, seria... saúde também. Com tudo. Né? Uma outra coisa que aconteceu foi o seguinte, vieram agentes especiais do exército americano pra Inglaterra, pra Suffolk, pra interrogar o Jim e o John sobre esses eventos. E aí, cara, o Jim...
começou a escrever sobre ele fez um relatório, né? E esses agentes das forças especiais que foram pra lá, leram e falaram pra ele, pô, escreve o que você viu aqui, porque isso aqui... Não foi só isso aqui. Aí o cara, não, eu tô escrevendo aqui o que foi, o que aconteceu e tal. O cara, não, eu quero que você fale tudo que aconteceu e tal. Não sei como é que o cara, né? Cara. Como que ele soube que o cara não escreveu tudo. E realmente ele não tinha escrito tudo nesse relato. O Charles Hodge também ele foi obrigado a escrever um memorando explicando dizendo por quê. que não falando que é a versão dele. Sim. Porque botaram meio pressionaram ele, falaram assim, você na posição que você tá, fala que vistou isso, então a gente quer uma coisa documentada falando isso. E ele mandou o memorando falando exatamente o que ele viu. Mas uma coisa ou outra, acho que ele deixou falar. Ele melhor não, né? Ele não, não colocar. Então, tem um caso que eu não sei. De novo, a gente viu vários documentários, pode ser que tenha alguma coisa que divirja, né? A gente não sabe. Mas o que eu vi também é que o Jim e o John foram obrigados a escrever um relatório que esses agentes especiais fizeram. Olha, o relatório de vocês vai ser esse aqui. Assina aqui pra mim. E nesse relatório eles falam que o que eles viram, na verdade, foi um farol. Tem um farol, porque ele tem um mar, né? Exato. Tem um farol que tá aqui hoje, inclusive não funciona esse farol. Eles falam que, o que vocês viram foram um farol. Só que não faz sentido nenhum, porque o farol não se mexe e não desce no meio das árvores. Pois é. Enfim. Não, o farol é uma coisa que todos eles falam que isso é impossível. Né? E eles foram meio que ameaçados, né? De perder aposentadoria, de ser mandado embora, de ser desligado da Força Aérea, perder pensão, e aí seria uma cagada absurda na vida dos caras, porque o cara tem filho pra mandar pra faculdade. Então, uma série de coisas. E aí ele falou que assinou esse documento, mas que ele foi meio que proibido de contar o que aconteceu com ele. Mas a descrição real, que hoje em dia a gente sabe, é muito interessante. Porque, na verdade, o Peniston, ele escreveu um livro sobre esse incidente. Tem na Amazon o livro. Ele e o Jim, o Jim, na verdade, é coautor do livro. Mas o negócio que é legal também, cara, é porque o Jim, ele fotografou. Desde a primeira vez que ele foi lá, e ele teve esse avistamento, esse contato muito próximo, ele tirou foto de tudo. O primeiro, o segundo avistamento... E onde que tá esse material? Foi confiscado? Ele levou no dia seguinte, voltando à base aérea lá, e levou o rolo do filme pra ser revelado. E aí, no dia seguinte, quando ficou revelado, eles falaram pra eles que não tinha falta nenhuma, que tava tudo em branco, como se fosse tudo queimado, o filme todo foi queimado. E ele falou assim, então me devolve o filme. Aí eu falei, infelizmente já tá arquivado, não sei o quê. Sumiu. Eu falei, pô, mas eu não consigo nem ver que tá queimado. Não, já tá arquivado. Relaxa aí, filho. Tá arquivado. Relaxa aí. Foi que tá queimado o filme, é isso. Não, e assim, o cara que falou isso, com certeza, se você bobear, foi obrigado a falar isso, né? Não, tem isso também. Óbvio. O cara tá lá só fazendo buraco nos donuts. Isso é um fato. Mas no dia seguinte, com esse avistamento do Charles Hodge com a equipe inteira, né? Com a medição de radiação e tal, ele teve um momento que ele viu que essa bola de fogo que ele descreve tava pingando o que ele falou que parecia ser metal. Pingando metal. Essa descrição dele do dia 28 é muito doida. Porque parece que tem um certo momento que eles olham pra luz e a luz parece que tá piscando, né? Ele fala que parece um olho piscando. Sim. Que ele brilha, fecha e abre de novo, e no meio tem um centro que parece ser escuro. Que é vazio, parece uma rosquinha. Eu imagino o olho do Sauron, assim, também. Sabe? E aí ele fala que depois disso, essa luz subiu e se dividiu em três. A mesma luz se dividiu em três. E esses três eram três objetos, três UFOs ou OVNIs diferentes, sendo que dois foram pro norte e um outro foi pro sul, né? E todos eles avistaram isso. Sendo que um desses eles ficaram lá o OVNI ficou lá por horas. Pelo menos acho que 1h40, coisa assim. E ficava mandando luzes pro solo, jogando como se fosse realmente um feixe de luz na floresta. Em determinado momento, uma dessas luzes foi jogada pra perto do pé do Charles Hodge, que ele entendeu isso como um aviso, tipo assim, mete o pé, porque é outra coisa, não é contigo não.
E isso, imagina, né? Isso deve ser assustador. Mas o que parece ser realmente foi que essas luzes estavam em uma missão. Essa é minha licença poética aqui falando. Mas parece ser uma missão para desativar essa parte nuclear da base. Porque tem outras referências ufológicas falando que de OVNIs desligando mísseis, né? Já vi isso também. Jogando raio e desativando míssil. Parece que teve um míssil que eles foram testar uma bomba nuclear no espaço e também foi visto um OVNI desativando esse míssil, essa ogiva. E, enfim, parece realmente que eles estavam ali numa missão de parar com aquela... Ou talvez descobrir se aquela base ali... Poderia ser nuclear ou não. Pode ser algo perigoso. Estavam escaneando ali na região e tal. Pode ser qualquer coisa, né, cara? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa isso aí. Teve um outro fato que você comentou também, antes da gente começar a gravar, que teve gente que foi lá fazer um teste pra ver se realmente era o farol, a luz. Tem um programa do Discovery Channel que eles fazem esse teste pra ver se poderia ser realmente se é o farol mesmo. Um fato ou uma coisa fake. E eles perceberam que não teria como não. Realmente a luz está muito distante. Não faz sentido, né? Não bate com o que eles descrevem, enfim. Além disso, uma das notícias mais recentes sobre esse caso foi que o Charles Hout, na época, ele perguntou pra base se eles estavam vendo no radar deles alguma coisa no espaço, né, no céu. E eles falaram que não viram nada. Só que hoje em dia, esse pessoal do radar aposentou, parece, e eles falaram que sim, que eles viram, só que eles foram obrigados a falar que não viram. Sim. Que é mais uma coisa que reforça também. Não, que foi o que aconteceu com o John e com o Jim, né? Que eles tiveram que negar porque foi o que foi dito. Uma outra situação também que aconteceu é que depois desse fato, o John e o Jim, eles tiveram problema cardíaco, cara. Os dois, né? Os dois tiveram o mesmo problema cardíaco, não sei se era o mesmo, mas eles procuraram um médico pra se tratar e médico nenhum sabia qual era a origem daquilo ali. Pode ser até do estresse que eles passaram, né? Então, teve um médico que perguntou se eles tinham sido expostos à radiação. Olha aí. Que poderia ter relação. Os caras ficaram ferradaços, assim, e meio que não tiveram apoio nenhum do governo também. Caramba. Pra se tratar. E uma outra coisa que eles estão processando, né? Pois é. E uma outra coisa que aconteceu foi que eles foram pra Califórnia pra fazer regressão. O John, que foi o cara que teve a visão da esfera luminosa no meio da floresta, ele teve como se fosse um gap de tempo de que ele não lembra o que aconteceu. Sim. Então ele foi fazer essa regressão, tem inclusive no YouTube o vídeo da regressão dele, pra tentar descobrir o que ele viu, né? Enquanto ele estava, entre aspas, apagado. E ele descreveu que estava num lugar, ele não descreve o lugar em si, mas ele disse que estava num lugar que ele não sabe o que era. A pessoa que estava fazendo a regressão falou assim: o que você está vendo? Eu estou vendo umas criaturas aqui. Como que eles são? Eles são azuis, né? Fachos de luzes azuis. Estão aqui voando, estão flutuando em volta de mim. E são luzes. E aí depois ele disse que ele viu essas luzes fazendo uma formação como se fosse a Via Láctea. E por trás disso ele viu um olho. Caramba, de bizarro, novo o olho, né? De novo o olho. E ele fala inclusive o seguinte, que ele fala assim na regressão: eles querem a gente estão chamando a gente tem que ir até lá. E tal. Isso pode ter sido uma coisa meio que telepática, né? Pode. Que aconteceu no dia lá, mas que eles não lembram porque eles foram realmente levados até lá, né? Parece que eles foram procurar. Parece que foi uma coisa deles, mas na verdade eles foram atraídos, né? Sim. E aí, depois que ele fez a regressão, ele se tocou que foi por isso que ele não via o Jim. Porque ele estava dentro do objeto. Ele supôs, né, que ele estava dentro do objeto, tendo essas visões dessas luzes, e ele não via o Jim andando em volta porque ele estava do lado de dentro. Bizarro, sim, né? Sim, bizarro. E é engraçado essa que a gente falou da mensagem, né? Quando ele tocou, que ele viu os códigos binários, a mensagem dizia o seguinte: exploração da humanidade. E aí entram uns números, né? 52, 09, 42, N. Depois 13, 12.69W. Que dá a entender que realmente era uma coordenada, né? Algum ponto no mapa. Continua para o avanço planetário. Ou continuidade ao avanço planetário, uma coisa assim. E aí, se você colocar no mapa essas coordenadas, você vê que cai numa ilha. Realmente não é uma ilha. É num lugar perto da Inglaterra, do lado oeste da Inglaterra,
que tem uma ilha submersa. Que desde a época dos celtas lá, existe uma lenda dessa ilha. E chamaram ela de Ilha Rai Brasil. Rai Brasil, o nome da ilha. Olha aí. A lenda dizia que essa ilha, de tempos em tempos, ela pegava fogo. E isso, quem cara? passava de barco conseguia ver à distância uma luz brilhante onde seria essa ilha. Agora, qual será a relação dessa ilha com a mensagem? Ninguém sabe. Só que é engraçado. Eu lembro de muito tempo atrás eu comecei a pesquisar sobre essa ilha, Rai Brasil, mas em outro caso, não tinha nada nem a ver com ufologia. Você sabe por que tem esse nome? Rai Brasil é um nome, parece que é um nome celta, né? Brasil de brasa. Inclusive o nome do Brasil, o país Brasil, tem uma versão que o Pedro Álvares Cabral viu o Brasil, e o primeiro nome que ele falou assim, olha, parece ser a ilha mística, a ilha lendária, a ilha de Rai Brasil. Será que pode ser Rai Brasil? Ficou lá no barco, na embarcação, parece que teve esse tipo de discussão. E que o nome Brasil poderia ter vindo então da ilha Rai Brasil, que vem da lenda celta, entendeu? Caramba, que doideira. Até hoje ninguém sabe, né, se é realmente essa ilha que encontraram ao oeste da Inglaterra, seria realmente a ilha dos contos celtas, né? Mas que foi dado o nome para aquela parte ali, uma ilha submersa de Rai Brasil. E essa mensagem tem mais alguma coisa além disso? Ou desse código binário? Só isso. Exploração da humanidade, continuação para o avanço planetário. Será que a resposta... Exploração da humanidade, cara. O que será que quer dizer isso? Será que... Exploration of humanity. Pode ser a exploração não... Será que é exploração no sentido de escravizar? Ou será que é exploração os humanos explorando alguma coisa? Não sei, cara. Né? Não sei se a gente tem essa importância toda, não. Pode ser. E exploração da humanidade é continuação... Pode ser a exploração deles aqui, né? Descobrindo o que tá... Como é que é, sei lá. Mas a segunda frase entra, né? Continuidade, né? Ou continuação para o avanço planetário. Né? For Planetary Advance. Ou seja, pode ser realmente uma coisa assim, que é para os humanos seguirem em frente e avançarem tecnologicamente. Aqui é o lugar. Pesquisa lá, deve ser isso? Vai lá pesquisar, sabe? Deve estar respostas todas lá. Bizarro, hein? Bizarro, né? Mas é engraçado essa lenda do Rai Brasil, né? E o fato dela ser uma ilha que pega fogo de tempos em tempos, né? E aí você fala fogo, fala luz. Será que o fogo talvez seja... Os celtas viram realmente um OVNI na época? Sei lá, cara. Fica aí a pergunta. Pode ser. Pode ser. Por isso eles falam que era... Passado. Por isso que eles falam que era fogo, né? Eles viram como fogo. Porque assim, na visão de um nativo, né? Sei lá. Dos celtas, por exemplo. Ele viu aquela luz. Viu uma luz, luz é fogo. Senão, eles não tinham luz elétrica, né? Então... Sim. Não existia conceito de luz, de lâmpada, de drone. Ou era o sol, ou era um fogo, ou era um trovão. E o sol era feito de fogo. Raio, pois é. Provavelmente se referiam ao sol como uma bola de fogo, sei lá. Sim. Então qualquer luz seria fogo, por exemplo. Bizarro, né, cara? Eu não sabia que tinha essa parte dessa eu achei muito legal essa parte do descobrimento do Brasil, porque o pessoal fala que o Brasil foi dado o nome por causa do pau-brasil, né? Mas não é bem assim. Hoje em dia eles chegaram lá, não tinha nome de pau-brasil. Era uma árvore que eles não sabiam o que era. Depois e era pau-brasil porque o nome do lugar poderia ser a ilha de Rai Brasil, entendeu? Entendi. E o pessoal falou, essa parte não é contada, né? Mas hoje em dia, existe alguma exploração dessa ilha nos dias de hoje? Não, eu acho que não, mas a gente pode pesquisar. Vamos pesquisar aí, acho que vale a pena dar uma aprofundada aí. Quem sabe pode ser Agora, me diz uma coisa, quando foi que o John e o Jim vieram... Porque eles têm um livro, né? Eles escreveram um livro sobre esse caso que aconteceu com eles, e inclusive o Jim é coautor do livro. O John escreveu e o Jim é coautor. Tem na Amazon, inclusive. Quando foi que ele... Porque assim, eles foram ameaçados pelo exército a não falar. Sim. Então, ele escreveu esse código binário. Eu não sei se foi ele que liberou, mas parece que, eu não sei se foi o John que pegou e falou, cara, você tem que botar isso aqui à tona. Ou foi ele que ajudou eu acho que ele não queria nem falar sobre isso, se bobear. Entendi. Eles hoje são aposentados, né? Então, o legal, eu acho que a conclusão que a gente pode ter desse caso todo é que acho que pode ter muita coisa ainda a vir à tona, porque agora que essas pessoas estão se aposentando, né? Sim.
E aí, pra completar a situação toda no dia 28, né, que foi o segundo avistamento, tem uma figura aí que aparece, um personagem, que ele é bem controverso, né? Tem gente que não acredita nele, tem gente que acredita nele. Sim. E que é o tal do Larry Warren, que foi um cara lá que também era segurança da base. Eu achei que ele fosse policial, mas ele... era civil, né? Não, eu acho que ele realmente fazia parte do exército. Era militar? Parece que ele era militar. Eu achava que ele era policial, mas eu achei que ele fosse civil. E ele tava lá no dia, mas ele era patente mais baixa e tal, ele tava junto na missão. Famoso soldado raso. E aí ele tava lá e ele viu essa luz, ele viu todos os soldados oficiais perto da luz e ele chegou lá perto pra ver. Sim. E quando ele tava chegando perto, ele disse que mais ou menos a uns 5 ou 6 metros de distância, ele viu essa nave, essa bola de luz. Ele disse que primeiro ele viu que realmente era uma bola de luz. E depois ele percebeu o formato triangular. Existe réplica dessa nave, não existe? Ou não? Existe. E aí ele chegou lá pra ver, ele viu somente essa luz, depois ele viu que tinha um formato triangular da nave. E os oficiais estavam em volta, olhando pra ela, tirando fotos, filmando e tudo mais. Dessa luz saíram 3 outras luzes de dentro, que ele falou que pareciam realmente ter um formato de criança. Pareciam 3 crianças. Ele de 1,50 m, mais ou menos. Criança com roupa de esqui. Pois é. Mas ele falou que né? inicialmente ele tinha um brilho. Essas crianças tinham um brilho, né? Ele falou que era uma luz. E ele achou muito engraçado porque... Engraçado, né? Deve ser uma coisa aterrorizante. Engraçado de estranho. Pensando agora. Mas ele disse que essa era uma luz que saiu da nave, uma luz azulada, igual o depoimento do John, né? Falando que do que ele viu dentro da nave. Mas na verdade foi o depoimento, foi a regressão. Isso, só que ele não viu o formato de nada, ele só viu luzes. Viu luzes. Só que dessa vez ele viu essa luz saindo da nave, essa luz se dividiu em 3 de novo. Mas dessa vez não eram luzes que foram pro céu, eram 3 luzes que criaram um formato de humanoide. Ele descreve que realmente pareciam crianças em contato com os oficiais, falando e telepaticamente com os oficiais, né? Porque é o que parece. Só que nesse momento, alguém viu eles chegando perto e afastaram ele. Falaram assim, não, vai embora, não era pra estar aqui. Como se fosse uma coisa mais classified, uma coisa assim, tipo, não era pra você estar aqui, não era pra você estar vendo isso. E foi aí que ele se afastou, né? Mas é engraçado, esse depoimento dele é forte, né? Será que os militares se aprofundaram nesse contato? Será que os militares viram e não falaram desse contato? Ou será que só ele viu isso? Porque também tem isso, né? Ou será que ele tá inventando? Pode ser. Exatamente. E aí pegam esse cara, o Larry Warren, e parece que é um cara que realmente conhece toda a área lá. Tem um canal dele que ele vai, ele faz todo o percurso, ele entra na floresta, ele fala... YouTube? No YouTube, ele fala, isso aqui antigamente não tinha essas árvores, a gente conseguia ver no campo. Ele fala de tudo isso. E hoje em dia... ele aborda esses... Ele conta tudo. Não, eu digo o seguinte, ele chegou a comentar sobre a questão do farol. E teve um outro caso também que disseram que foi coelho e galinha que fizeram os buracos lá das sapatas do OVNI, né? Parece que o que a gente falou dos militares com a patente mais alta tentando botar o depoimento do Jim pra escanteio, falando, não, cara, o que você viu foi esses buracos que você viu. O coelho de noite ou uma ave cava o buraco pra se manter aquecido, que é uma floresta muito, muito fria, eu nunca vi coelho cavando buraco em forma de triângulo. Os 3 perfeitos, assim. Ele falou que tinha 3 metros pra cada buraco tinham 3 metros. Sim. Mas isso foi uma das coisas que... Esse caso é muito grande, porque também tem a parte de uma névoa que eles avistam e no segundo dia, né, que o Charles Halt, ele disse que uma das pessoas que estavam com ele do grupo viu como se fosse uma névoa esverdeada com luzes dentro, né? E no meio tinha parecia que ser uma área onde não tinha névoa, um formato Será que de um nave disco estava invisível? Poderia estar invisível, uma coisa assim. E ali não tinha névoa nenhuma. Cara, tem tanta coisa esse caso que se bobear, valeria até a gente contar um pouco mais detalhado a próxima vez. Mas só que é o seguinte, o que eu percebo desse caso também é que a gente não sabe de tudo ainda. Eu acho que muita coisa dá pra ver. Tem coisa aparecendo agora disso aí. E outra coisa que vale comentar é o seguinte, o Reino Unido está em processo de liberação dos arquivos sobre estudo sobre casos ufológicos. E pressionaram eles para liberar isso. E eles não liberaram. Não, ainda não, mas eles estão em processo de liberação. Que nem teve no Brasil e está tendo o FOIA nos Estados Unidos. Eles pegaram dos anos do começo dos anos 80 até 90 e pouco, eles liberaram, mas esse caso é um deles que eles não liberaram nada. E eles falam, e quando os repórteres lá da CNN, da CNN, CBN,
CNN da Inglaterra pressionaram e falaram assim, vem cá, a gente quer saber do caso Redemption. A CNN tem a fita do Holt original. E eles falam, cadê esses documentos, cadê as fotos, cadê tudo? Eles falam, não, a gente não tem nada disso. Isso não existe, não foi capturado, não tem nenhuma foto. E aí a CNN fala assim, engraçado, porque o Charles Holt tem aqui a fita aqui, ó. Ele tem uma cópia da fita, uma coisa assim. É isso, esse é o caso da Floresta de Redemption. Você está ouvindo Hangar 18. Conclusões finais? Cara, eu não conhecia muito bem esse caso a fundo antes da gente gravar hoje e antes da gente começar a pesquisar há 2 semanas atrás. Mas assim, cara, eu acho que esses casos que envolvem exército, força aérea, governo, são os que mais me intrigam, porque não é só uma pessoa envolvida, não é uma experiência pessoal. Por exemplo, se o Jim, que é o cara que desmaiou lá ou sumiu, viu a bola e não lembra o que viu e fez uma regressão, o cara conta isso, você fala, pô, beleza, o cara pode ter sofrido uma alucinação, Sim. Foi uma experiência pessoal. Esse não. Esses casos que envolvem governo, envolvem esse tipo de coisa, acobertamento e tal, tem muita gente envolvida nesse negócio, cara. Sim. Então, tipo, a pessoa fala, era o farol. Era um o negócio farol. muito simplista. É. Cara, Outra coisa que eles falam também, pra tentar falar que era mentira, é que seria a base de Bentwater, que tava com os ingleses, pegando uma peça na base de Woodbridge. E eles botaram essas luzes pra sacanear a galera. Só que você imagina, no auge da tensão da Guerra Fria, duas bases militares. Isso não faz sentido nenhum. Não é um bando de jovenzinho. Não faz sentido nenhum. Né? Porque, cara, é o que você falou. No auge da Guerra Fria, tensão de guerra. O cara manda Tudo uma bem, Guerra Fria, né? Não aconteceu nada ali. Mas estavam preparados. Tinha tensão. E eram bases militares, não eram dois. Cara, vai nos duas Estados faculdades, Unidos né? hoje. Faculdade contra faculdade. Poderia ser uma coisa assim, né? Brincando. Mas, pô, militar não ia fazer isso, Pois cara. é. Vai nos Estados Unidos hoje, desce no aeroporto e faz essa brincadeira com bomba lá pra Nossa, você ver, pô. com terrorismo. É. É cara no chão e Tapa na cara. Tapa na cara e cachorro te cheirando do pé até a cabeça, cara. Pois é. Sabe? Então, assim, isso não faz sentido. O que me intriga nessa história é o seguinte: quando foi que eles revelaram essa história? Porque os caras sofreram ameaça pra não falar e tal. Isso me intriga um pouco. E os caras hoje estão vendendo livro aí e tal. Mas beleza, isso eu acho que não tem problema. Sim. Mas me intriga isso. Quando foi que esse caso apareceu? A público, né? Eu não sei se vazou de outra forma ou... Porque teve um esforço do exército na época lá pra segurar. Tipo, os caras foram ameaçados, tiveram que assinar relatório que eles não fizeram, sabe? Enfim, esses casos que tem envolvimento de governo e coisa militar são os que me chamam mais atenção. Tem muito conteúdo aí do Nick Pope falando sobre isso, porque esse caso específico diz respeito a ele, de certa forma. Porque ele é inglês. É uma das maiores autoridades de ufólogos Sim, e ele é repórter Inglaterra. e ele trabalhou no Ministério de Defesa. Sim. Então, eu acho que hoje em dia ele faz parte do MUFON também, que é o a gente grupo... pode dizer a grosso modo aqui que ele é do Blue Book britânico, vamos dizer assim. Porque ele trabalhou no Ministério da Defesa. Ele trabalhou no órgão do Ministério da Defesa. Que era para pesquisar justamente casos ufológicos. Exatamente. Agora, será que esse caso foi parar no Blue Book? Eu não tenho certeza. Pode ser, acho que sim, porque envolveu o exército americano. Porque a gente lembra que a gente estudou que o Blue Book não era só nos Estados Unidos, eles iam para outros países também, sim, como Inglaterra. Acho que pode ter sido esse caso. Você está ouvindo Hangar 18. Bom, gente, se você achou que a gente falou besteira aqui e tem uma coisa que a gente pode consertar no próximo episódio, ou se tem alguma outra informação que a gente não falou, passou em branco, a gente não viu, não estudou, coloca aí pra gente no nosso Instagram, ou no Facebook, ou no nosso Twitter, ou no nosso e-mail, né, hangar18podcast@gmail.com. Se você tiver relato, pode mandar pra gente via WhatsApp,
pode gravar o áudio, não só relatos. Se quiser mandar um recado pra gente, mandar um alô. Sim, sim. Ou dar alguma sugestão. Ou falar que a gente é muito ruim. Não fala isso não. Magoa. Mentira. Não, mas, por exemplo, esse episódio que a gente gravou e até os outros. Se você quiser comentar alguma coisa Sim. que a gente tenha falado besteira, ou até pra complementar alguma coisa, pode mandar áudio. Ou... A gente pode criar uma sessão, né? Pra botar... Quem sabe? Pois é. Ou receber... Porque ninguém manda e-mail, mas... Mas relatos as pessoas também têm mandado. A gente tem ficando com uma fila de relatos. Sim. O que é ótimo, né? Porque no começo a gente não tinha relato nenhum. Exato. Mas não só isso, mas se você também tiver sugestão, assim, pô, acho que vocês podem melhorar nisso ou naquilo. É isso aí. Né? Ou então até, assim, escuta esse podcast aqui gringo, pode ser uma referência pra gente. Qualquer coisa. Sugestão de pauta também, a gente aceita. Se a pessoa tiver relato ou com ela, ou com você mesmo, ou com algum conhecido, parente, quiser até manter o nome em sigilo, a gente faz também, não tem problema. Manda pro telefone, mais 640-430-0422 ou mais 647-884-3958. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se vê na próxima temporada aí. Ih, rapaz, preciso no finale. Quando é que a gente vai voltar agora? Agora daqui a um ano só, né? Né? Já deu, né? Agora colher os frutos, né? De férias, cara. Pô, agora é pegar todo o dinheiro que a gente ganhou e gastar, né? Vamos pra Inglaterra. Valeu, gente. Abraço.